de seguir hablando diretamente sobre discipulado, e eu quero abrir o contexto para que compreendamos discipulado não como um curso, não como um momento. ¿Sí? Quero tentar mostrar aos irmãos que há implicações, há consequências e há fundamentos. Não é um método, não é um modelo. Eu falei a vocês que discipulado é um estilo de vida. ¿Sabe o que é estilo? Estilo é uma pequena peça de hierro que se usava para marcar madeira ou cuero. Isso é estilo. Como estilete. Só que o estilete corta, se diz? Corta. Mas o estilo se usava, por exemplo, para escrever em cuero, para marcar. O estilo de vida marca outras pessoas. ¿Me compreende? A ser discípulo é marcar pessoas. É muito importante que nós tenhamos uma visão mais ampla do que seja o discipulado. Sim? Vamos ler Salmo 2, vamos ampliar a ideia. De que trata Salmo 2? Então Deus se ríe de todas as coisas que os reis da terra fazem. E John habla de um conflito, exatamente. É um conflito. Quem está em conflito? As nações em contra de Deus. Por isso o primeiro versículo, que diz o primeiro versículo? Porque se amotinam. ¿Por que se amotinam? Queridos, estamos tomando aqui muitos pontos e necessitamos conectar todos esses pontos, não? Então, as nações se amotinam. O que é amotinar? Rebelar. Solamente rebelar. Ser desobediente, pero amotinar é uma rebelião com objetivo. Destronar a alguém que ali está e poner outro. Esse é um motim. Por exemplo, tu estás em um navio e toda a tripulação resolve cambiar o comandante. Esse é um motim. Ou seja, o motim exige, como diria, um estudo, exige planos, exige estratégias, existe logística. Uma rebelião não exige nada. ¿Me compreende, não? O motim é uma rebelião organizada com um objetivo. Então, o texto diz: porque as nações e os pueblos pensam coisas vanas. Se levantarão os reis de la tierra e príncipes consultarão unidos. De que ele está falando? De um motim. De um motim. Ou seja, uma rebelião organizada, que tem um objetivo. E que dizem eles? El 3. Bueno, el 2, sigue el 2. Contra Jehová e contra su ungido. Ou seja, uma rebelião que tem um objetivo muito certeiro. Deus e Jesus. Amém? E quem está nessa rebelião? Os reis, os príncipes, todos os pueblos da terra. Todo el hombre. E quando começou isto? E no jardim del Edén. Me refiro ao homem. Quando Satanás ofereceu a ele a possibilidade de ser igual ao Senhor. Então, o motim, em termos humanos, se inicia no Edén.
¿Me comprende, queridos? Y todos, exatamente todos, los hijos de Adán nasceram com essa semilha de rebelião. ¿Sí? Incluso tú y yo. Salmo 58 diz que lá el veneno, la rebelión, está en el corazón del niño, aún en el ventre de la madre. O sea, aquele niño hermosíssimo que nace ali dentro, está a semilla. E se nós como padres não cuidamos dessa semilla, le vai a matar. Por isso, a Escritura diz que devemos usar la vara para separar el alma del niño del infierno. Tan pequeno e tão venenoso. Qual é o grande objetivo del Uawa? Governar a casa. Esse é o grande objetivo. Está com o pañal cambiado, barriga llena, empieza a llorar na cuna. Aquele que chegar primeiro em la cuna é por este que ele vai governar a casa. ¿Me compreende, não? E nosso trabalho como padres é mostrar para ele que ele não pode reinar, que há outro que vai reinar, que é Cristo Jesus. Esse é nosso trabalho. A princípio, não há charla. A princípio, há palavras mais fortes, uma varita. E na medida que vai crescendo, entra a charla, hasta que ele se doble delante del Rei de los Reyes. Amém? Então, este é o objetivo de la criança de los niños, levarlos a se doblar. ¿Doblar se diz? Delante del Rei de los Reyes. Doblegar-se. Amém, queridos? Então, quero dizer-te que todos os homens nasceram com a semilla que estava no coração de Adão. Alguns de nós somos muito revoltados com isto. Revoltados se diz? Porque eu nem sequer... Não, me enojo com esta ideia de que Adão ha pecado e eu levo a culpa. Não, isto é muito mal para mim. Para explicar isto, mi padre en la fe contou a seguinte situação. Aqui neste ambiente, há ali lugar onde se prende ou apaga a luz. Não? Se uma pessoa chega neste lugar, como se chama? Interruptor? Liga esse interruptor e apaga a luz, quem vai estar no escuro? Se um de nós ligar no interruptor e apagar a luz, quem vai estar no escuro? Adão foi o homem que apagou a luz. E todos nos quedamos no escuro. Jesus foi o homem que chegou e prendeu a luz. Amém? Para que tu sepa o papel terrível de Adão. Bueno, sigamos. Qual é o intuito? Se diz, qual é o objetivo? Está no 3. Rompamos sus ligaduras e echemos de nós sus cuerdas. Percibe que quer o homem? Não queremos que Deus reine sobre nós. Jesus falou disto. Jesus falou de um homem que tinha uma vinha e se foi viajar. E mandou seus empregados para recorrer o lucro de la vinha. ¿Qué hicieron con los empleados? Los mataron. Y este hombre dice, voy a enviar a mi hijo. ¿Y qué hicieron con él? Aquí está, queridos. Jesús está contando esta historia. Está hablando de esto. Y ahí viene la reacción del Señor. ¿Qué dice el Señor? El 4. El que mora en los cielos, sí reirá. Porque ¿qué es el hombre para se levantar en contra de Dios? ¿Qué es el hombre?
Entonces hay dos cosas, una reacción y una acción de Dios. La primera reacción de Dios es reír. ¿Cuál es la segunda reacción? Enviar su santo ungido para el monte Sión. O sea, queridos, la única medicina, la única solución para rebelión es el establecimiento de autoridad. Tú estás con tus hijos en la casa, saliste un momento. Cuando vuelven, los niños están sobre las mesas, sobre el sofá y todo, porque aquí mandamos nosotros. Cuando liga, ¿qué haces? Estabelece autoridad. No hay charla con amotinados. No hay charla. No hay negociación con amotinados. No hay diálogo con amotinados. Hay solamente una solución: el establecimiento de autoridad. Queridos, Salmo 2 cuenta la historia del hombre. Cuenta todo lo que está sucediendo. Entonces, mira, el que mora en los cielos se reirá. Aquí es el Espíritu describiendo lo que está sucediendo en el mundo y describiendo la reacción de Dios. El 5, el Espíritu dice que Dios hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y él dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Está hablando de quiénes? De Jesús. Pondré mi rey sobre mi monte Sión. Querido, ¿dónde es el monte Sión? ¿Qué habla Hebreo sobre esto? Que nosotros somos el monte Sión de Dios. Somos la Jerusalén que desciende de los cielos. Somos el rebaño de Dios. Somos la asamblea de los unigénitos. Y Dios pone Jesucristo. Y Pablo en Efesios capítulo 1, el 21 dice que para ser cabeza de todas las cosas, Dios dio a Jesús como cabeza de la iglesia. ¿Me comprendieron, queridos? ¿Percibieron el conflicto y la acción de Dios? Dios se reí y toma una actitud. Yo voy a enviar Jesucristo sobre mi santo monte Sión y voy a mostrar quién manda. Y Pablo explica esto en Efesios capítulo 1, a partir del 19, versículo 19. Pablo explica esto. Jesucristo vino a la tierra para ser Señor, tanto de vivos como de muertos. Y si tienes alguna duda, por favor, lea o que está escrito en Romanos capítulo 14, 9. ¿Qué dice allí? Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto, murió y resucitó para ser Señor. ¿Por qué Cristo murió y resucitó? Para ser Kyrios. Kyrios. ¿Qué es Kyrios? Kyrios es una suma de expresiones y de conceptos. Kyrios es la suma de gobierno, de jefe, de comandante, de déspota, de tirano, del más fuerte. Si junta todo esto, tú tienes la palabra Kyrios. Y Cristo murió y resucitó para ser Kyrios, tanto de muertos como de vivos. Esta mesma palavra, Pablo pergunta a Jesus: quem eres tu, Kyrios? Porque Kyrios era um nome que era o César, que estava sentado no trono. Aquele homem em Roma tinha direito de vida e morte em todo seu império. E Pablo era um cidadão romano. E ele sabia que esta expressão Kyrios era propriedade de César. Quando ele cai por terra, ele diz: há outro Kyrios mais grande que aquele que conosco.
Él no llamaría a cualquier uno de Kyrios. Él dice, este es el Kyrios. Y es esto que el Señor hace, pone su Kyrios en el trono. Amén, queridos. La respuesta para el motín, el establecimiento de autoridad. Amén. ¿Qué sucedió en el Edén? El hombre rompe las cuerdas. El hombre solta las ataduras y dice, vamos a mandar en nuestra propia vida. Amén. Eso es que el hombre dice. Y esa semilla viene por los años, por los siglos, y llega a estas personas de Salmo 2 y llega hasta nosotros. Y nosotros no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Queremos mandar en nosotros mismos. ¿Sí o no? Un silencio muy alto. No queremos que nadie mande en nuestras vidas. Ahora, antes de llegar al reino de los cielos, ¿dónde estábamos? ¿Cómo era el nombre del lugar? Imperio de las tinieblas. Allí vivíamos, mejor, allí moríamos. Estaba en el imperio de las tinieblas. ¿Quién mandaba en el imperio de las tinieblas? Ok, fuimos trasladados del imperio de las tinieblas para el reino de la luz del Hijo de su amor. ¿Quién manda en el reino de Dios? ¿Quién manda en el imperio de las tinieblas? ¿Quién manda en el reino de Dios? Ok, ¿y dónde mandamos? En ningún lugar. El intento de mandar en nuestras propias vidas solamente hace una cosa. Vuelve a Satanás el gobierno de nuestras vidas. Cuando intentamos gobernar nuestras vidas, estamos simplemente entregando a Satanás el gobierno. O Cristo reina o Satanás reina. No hay una tercera posibilidad. Amén. Es verdad que nosotros los creyentes inventamos el creyente desviado. ¿No? Hay aquí personas desviadas. Pero, queridos, no hay cristianos desviados. O hay personas en el imperio de las tinieblas, o en el reino de Dios, no hay desviados. O creemos en purgatorio. Parece que hay un purgatorio evangélico, ¿no? No hay, queridos. La persona está en el imperio de las tinieblas o está en el reino de Dios. Volvamos a Salmo 2. ¿Qué dice? Ahí el Hijo empieza a hablar. Mire qué lindo. Salmo 2 tiene la figura de la Trinidad. El 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y aquí hay una promesa del Padre para el Hijo. ¿Cuál es la promesa? Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuáles naciones? Esas naciones que en el versículo 1 y 2 se habían levantado contra él. Esas naciones. Entonces Jesús dice, nos habla que Deus lhe ha dado uma promessa. E a promessa foi, pídeme e eu te darei as nações por herência. E, que diz? E para tu posesión los confines de la tierra. Aí mira el 9. Los quebrantarás con vara de fierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admoestación, juízes de la tierra, serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para los reyes? Primero, ser prudentes. Segundo, admitir admoestación. Tercero, servir a Jehová y alegrar con temblor. ¿De qué Dios está hablando? De discipulado. De eso Ele está hablando. Porque ¿qué es
discipulado? La palabra discípulo viene de la misma raíz de la palabra disciplina. El discípulo es aquele que está bajo disciplina, que es exactamente la invitación del Padre a las naciones. Vuelvan para la disciplina del Señor. Hacer discípulo es traer las personas nuevamente para la disciplina del Señor, para la amonestación del Señor, para la enseñanza del Señor, para el yugo del Señor, para ser enseñados por el Señor. Amén. Amén. Pregunto, ¿esto es un curso? ¿Esto es un método? ¿Esto es un modelo? ¿Un estilo de vida? Es un estilo de vida. El discipulado comienza en un momento, cuando la persona es trasladada del imperio de las tinieblas y entra en el reino de Dios. No hay discipulado o no hay salvación por naturalización. O sea, estoy aquí en Bolivia por 10 años, no sé cuál es el tiempo acá para pedir naturalización. Vamos decir, estoy aquí por 10 años. Entonces llego delante de las autoridades y pido mi naturalización. Les advierto que no hay esto en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay naturalización, solamente hay una manera de entrar en el reino. Morrendo en el imperio de las tinieblas y naciendo en el reino de Dios. No hay otro medio. No hay ventanas, no hay brechas. Morremos en un lugar y nacemos en el otro. Esto es lo que el bautismo enseña. Cuando fuimos bautizados, entramos en el agua, ¿qué sucede? En este momento, estamos sendo identificados com a morte de Cristo, morremos com Ele. Quando salimos del agua, estamos nascendo com Cristo, para uma nova maneira de viver. Antes Satanás mandava, agora Cristo manda. ¿Dónde mando eu? Olvídate disto. Tu não mandas. Quando queres mandar, tu estás entregando o controle a Satanás. Não te olvides. Nós outros muitas vezes não queremos mandar. Temos outras charlas. E eu também tenho direito. ¿Has escuchado esto o não? Sí, todos temos um solo direito de servir al Senhor. Deus não nos quita esse direito. Amém? Tu tens todo o direito de ser um discípulo de Cristo. Porque Deus ha quebrado as cadenas que me impediam de ser discípulo. E agora puedo ser. Deus me ha dado a graça de ser discípulo. Então, neste momento, empieza el discipulado en nuestras vidas. El Señor Jesús intentó hablar esto para ¿quiénes? Nicodemos. ¿Se acuerda? Otro judío que había creído en Él. ¿Se acuerda o no? ¿Te acuerdas del momento? ¿Qué sucedió? Nicodemo llega para Él y hace una declaración. ¿Cuál fue la declaración? Señor, sabemos que tú eres de Dios, porque solamente alguém que vem de Deus pode fazer as obras que tu haces. Jesucristo interrompe a charla. ¿Se acuerda? Me parece que a Jesus a ele não lhe gusta filosofar. E Nicodemo estava querendo filosofar, conversar sobre coisas espirituais. E Jesus imediatamente lhe diz o quê? Se tu não nasceres de novo, tu não puedes ver el reino de Dios. Si tú no naceres de nuevo. ¿Qué dice Nicodemos para él? Con toda su sabiduría, él pregunta si debería volver al ventre de la madre. Y Jesús le dice, Nicodemos, si tú no nacer del agua y del Espíritu, bautismo, há duas coisas. Uma é minha compreensão em meu espírito, que Cristo morreu por mim. E neste momento, eu vejo o reino de Deus. E no segundo momento, quando nasco,
por el agua y por el Espíritu, yo entro en el reino de Dios. El bautismo no es un símbolo. El bautismo es un acontecimiento espiritual que cambia mi vida. No voy a preguntar si usted concorda, pero pido que piensen y oren. El bautismo no es un símbolo. Cuando los judíos preguntan a Pedro, cuando Pedro da a ellos una noticia terrible, ¿cuál fue la noticia? En Hechos 3, aquel que Dios ha mandado para salvar vuestras vidas, usted ha matado. Ellos estaban esperando el Mesías durante cuánto tiempo? Siglos y siglos. Y el Mesías viene, ¿y qué hacen ellos con el Mesías? Matan. O sea, la única posibilidad de salvación, ellos matan, ellos destruyen. Y cuando Pedro anuncia esto, ¿qué sucede con ellos? Dice que él sufre una punción en su pecho. Y ellos hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué dice Pedro? Arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado para remisión de pecados. El bautismo no es un símbolo, es un acontecimiento que marca un cambio total en nuestra existencia. Amén. Romanos habla esto. Romanos diz que aqueles que foram bautizados em água foram identificados na morte e na ressurreição de Cristo. Então, querido, não é um símbolo e também não é alguma coisa que podemos deixar no passado. Quando fui bautizado? Bueno, nem sequer me acuerdo. Como? Tu te acuerdas do nascimento de tu hijo? Tu te acuerdas de tu matrimônio? Tu te acuerdas de coisas tão sérias? E não te acuerdas de quando tu has nascido de novo? Eu nasci de novo. El 3 de abril de 69 a la medianoche. E aí todo cambiou. Todo cambiou em minha vida. Então, o bautismo não é alguma coisa que podemos deixar de lado. Lo que sucede es que por falta de comprensión do que es ser discípulo, también desconocemos las otras cosas que están alrededor. Por ejemplo, en Marcos 16, cuando habla de la misma cosa, del envío, ¿qué dice el texto? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aquellos que, aquellos que creen y fueron bautizados, serán salvos. Agora, nós outros evangélicos, que dizemos? Aqueles que creem serão salvos e um dia será bautizado. E os católicos que dizem? Aquele que for bautizado será salvo e um dia crerá. Cambiamos as coisas totalmente e queremos um bom resultado. Se tu cambias a receita, o cake será distinto. Não podemos despreciar a ordem na qual as coisas na Bíblia estão puestas. Crer e bautismo. Isto produz salvação. Agora, se não crer, o bautismo não salva, porque será uma ducha mal hecha, sem jaboncillo, sem nada. É necessário crer. ¿Crer en qué? Que Dios en la cruz satisfizo el corazón del Padre. Y a través de esto yo tengo la salvación. Esta propuesta Dios me hace. ¿Y cuál es mi respuesta? El bautismo. El bautismo es mi respuesta de que yo creo en aquello que Cristo hizo. Si tú tomares la historia de Filipe y el eunuco, tú vas a ver esto. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿Y qué dice Filipe? De otro.
¿No entiendes? ¿Cómo puedo entender si nadie me explica? Sube para acá. Y Felipe sube. Y le explica lo que el profeta estaba diciendo. ¿Y cuál es la reacción del eunuco? Aquí hay agua que me impide ser bautizado. ¿Y qué dice Felipe? Nada impide si tú crees. Ahí está, bautismo, creer, bautismo, salvación. Amén, queridos. Yo sé que estoy trazendo algunos conceptos que tal vez estén un poquito apagados en la mente. Pero, queridos, não podemos ser discípulos se não volvermos a los conceptos. Porque o discipulado começa com bautismo. Id e a ser discípulo de todas as nações. Como? E aí vem dois verbos tremendos, dois verbos muito fortes. E os dois verbos estão no gerúndio. O que é gerúndio? ¿Te acuerdas ou não? Gerúndio não é um legumbre. É um modo de verbo. Gerúndio explica como fazer. Ele diz, id e a ser discípulo. O primeiro verbo, batizando. O segundo verbo, ensinando. Aí hacemos discípulo. Por isso, o discípulo, a primeira coisa que vem na vida do discípulo é o bautismo. Depois, a enseñança. Eu não puedo enseñar a quienes não han nacido. Permita que nazca e depois ensine. Permita que venga a la luz, depois enseña. Amém? Mira, hermano, se tu me perguntaras sobre a escatologia, a apostasia, pero ¿dónde se conecta aqui? Sim, pero como conecta a pergunta com isto? Apostasia no sentido de quando a pessoa se aparta do evangelho, se aparta, sim. É possível, por supuesto. Uma pessoa só sai do caminho se estiver no caminho. É possível um cristiano apostatar da fé, é possível. ¿Me compreende? Não é desejável, mas é possível. Aquele que está de pé, cuide para que não caiga. Não sei se estamos conectados. Sim? Mira, podemos dar alguns apuntes. Pero a vida da pessoa começa quando se entrega a Cristo como Senhor de sua vida e isto é manifestado por el bautismo. A partir de aí ensinamos. Como? Nem sempre hacemos isto. Há um fenômeno na vida da igreja que perdemos muitas coisas fundamentais. E por isso esvaziamos a vida da igreja, perdemos. A Deus graças que estamos tendo tempo de volver a las primeiras coisas. Não? Não problema. O problema exato é que tomamos a experiência mais visível de alguém que morre com Cristo, tomamos com exceção. Se alguém foi bautizado, de verdade foi ladrão na cruz, porque ele morreu com Cristo. Para nós, o bautismo representa morrer com Cristo, e aquele homem morreu com Cristo. Então, aquele homem não é uma exceção, é o verdadeiro bautismo, porque ele morreu fisicamente com Cristo. Usamos aquilo como se fosse uma exceção. Verdade? Ele morreu com Cristo, e naquele dia estava no reino de Deus com Cristo. Não? Que produz a morte? Entrada nuestra com Cristo no reino. O que sucedeu com aquele homem? Exatamente isto. E nós não podemos usar a experiência do ladrão na cruz como se fosse uma exceção. Ele realmente experimentou a morte. E com quem morreu? Com Cristo. Pablo habla que o batismo em água habla de quê? De nossa identificação com Cristo na cruz. Então, o problema é entender que aquilo é uma exceção. Não? Aqui não havia. La hermana, por favor.
Mira, eu poderia contar algumas experiências, mas não quero dar uma resposta baseada em experiência. Quero basear a resposta em que um niño necessita de Cristo tanto quanto um adulto. E o conselho que dou a los padres é que leve seus filhos a experimentar a Cristo o mais temprano possível. E les afianço uma coisa: os filhos compreendem melhor que os adultos. Tu explicas algo a um niño, ele compreende melhor. Eu estava dando uma série de charlas em nossa congregação em Jundiaí a respeito de andar no Espírito. E meu neto, que tinha 6, 7 anos por aí, estava ali. E Deus me ha exigido que quando eu predico de tal maneira que os niños compreendam. Deus me ha exigido isto. Que os niños en el culto me compreendam. Então, muitas vezes os niños levantam as manos, hacen as manos, me respondem, hacen as manos, me perguntam. E charlamos. Deus me ha exigido isto, que hable a los niños. E mientras está ali dibujando, ele está, porque os niños têm a capacidade de dibujar e escuchar, verdade? Estava ali dibujando. E algumas vezes respondi alguma coisa. E eu estava falando de andar no Espírito, que começa com o bautismo no Espírito Santo. Estava falando com ele sobre isto. Chegou na casa. Ele chama minha hija maior diz: mami, eu quero ser bautizado no Espírito Santo. E sua mãe não sabe o que devia ser nesse momento. Foi preparar a comida e neste momento escuta llanto no quarto do niño. E ela vai ver o que está sucedendo. Ele está arrodilhado sobre a cama, chorando e rindo. E minha hija pergunta: o que sucedeu? Ele diz: eu estava aqui falando com Deus e canho se diz? Um tubo, vindo desde o alto e entrou alguma coisa dentro de mim. E ele começou a dar sinais de salvação, de plenitude do Espírito Santo. Eles são menos complicados que nós outros. Habla de Cristo a los niños desde temprano. Déjame contarte outra coisa. Eu estava em Chile, em Puerto Montt, e uma igreja que trabalha com os sordos, muito forte. E havia um muchachito de seus 15 anos que sale e uma coisa muito interessante. Ele vai por las calles e ele percebe que é sordo. Não sei como. Ele percebe, se aproxima da pessoa e começa a predicar o evangelho. Impressionante. Estávamos em uma reunião, ele vindo para mim e profetizou sobre minha vida. Por supuesto que eu não compreendo, mas o irmão que estava com ele começou a traduzir para mim coisas que eu estava orando. Então me interessei por sua vida. E me contaram que sua mãe morreu em seu nascimento. E o abuelo le agarrou e tomava ele em seu cuello e leía as escrituras com ele todos os dias, lendo as escrituras. E de uma maneira milagrosa, ele conhece a história dos profetas, a história da escritura. Como Deus comunicou a este niño, eu não sei. Pero creio que devemos poner atenção em los niños e orar por sua salvação. Não devemos pensar que porque é filho de creyente, são salvos. Bueno, alguém levantar a mão, não sei quem foi. Sim. Mira, eu não estou dizendo que a salvação é condicionada ao bautismo. A salvação acontece com crer e batizar. Porque se não crer, a salvação é nada. Agora, eu creio que há exceção, que não é o ladrão na cruz. Há exceção de pessoas que receberam, não tiveram tempo, não tiveram chance, e aí está com o Senhor. Não posso resolver isto. Agora, eu hago todo o esforço para bautizar a pessoa, para que eu tenha segurança. Prediquei para um homem muitos anos, e ele não escutava. E uma vez apareceu um câncer em sua vida, em el cerebro.
Y entonces su corazón se quebró. Yo estaba en su casa siempre, casi no escuchaba. Una casa muy linda, muy hermosa, con tapetes, ¿cómo es? Alfombras. Alfombras así. Y yo le pregunté si quería receber a Jesucristo como su Señor. Él dice que sí. Entonces pedí a la señora que trajera para el cuarto un balde de agua, porque no podía siquiera llevar a la bañera, ¿cómo es? A la bañera, porque estaba muy débil. Entonces agarramos ele, pusimos en una silla, yo agarré el agua y puse sobre él, para que yo tuviera seguridad. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer para bautizar, yo voy a bautizar. Eu estava dentro da floresta amazônica e estávamos celebrando uma cena. E o indígena que estava com nós outros ali, são 5 dias remando. Então, 5 dias, há muito tempo para predicar o evangelho, não? E eu predicava para ele, predicava. Quando chegamos a este momento para celebrar a Santa Cena, ele me diz, eu quero participar. Eu digo, querido, a Santa Cena é para aqueles que se han entregado a Cristo. Ele disse, sim, pero eu me he entregado a Cristo. Então necessita bautizar, e eu quero bautizar. 10:30 na floresta amazônica, rio lleno de cocodrilo, de piranhas e outras coisas. Então ele disse, vou ser presbiteriano agora. Vai agarrar pouquinho de água para o seu cabelo. Ele disse, não, eu quero ir na água. Foi o bautismo mais rápido do livro de Guinness. É dizer, sempre que puedo, eu vou levar a pessoa ao batismo na água. Se não consigo, então entrego para Deus. Deus vai responder. Pero lo que não puedo é deixar de ensinar que é crer e bautizar produz salvação. Amém. Isto eu não tenho liberdade de ensinar. Se tu solamente crê e não for bautizar por alguma coisa que não queres, não pode dizer que está salvo. A palavra assim diz, aquele que crê. Amém? Agora, se não puedes, por uma situação ajena a tu vontade, a la vontade da pessoa, entrega ao Senhor. Amém? Entrega ao Senhor. Nós devemos fazer tudo o que a Escritura diz. Em las Escrituras, em los livros de los Hechos, e no Novo Testamento, o bautismo fazia parte de las primeiras ensinanças. E não podemos deixar de ensinar sobre o bautismo. Se podemos bautizar, se não podemos bautizar, é outra coisa. Devemos entregar ao Senhor as situações onde é impossível o bautismo. A entregamos ao Senhor. Mas não podemos deixar de predicar todo o Evangelho. Não podemos deixar. Senhor, neste caso, não podemos. Há todas as impossibilidades. Está contigo, Senhor. Amém? Pero não podemos diminuir a enseñanza. Não? Lo que podemos fazer, isso devemos fazer. Lo que não devemos fazer, lo que não podemos fazer, isso devemos entregar ao Senhor. O Senhor vai cuidar. Não? Ele é o dueño de todo. Ele é o primogênito entre os criados aqui na terra. Quando o Espírito Santo engendra a Cristo no ventre de Maria, não está engendrando Deus, está engendrando o homem de Deus. ¿Me compreende? Está engendrando o homem de Deus. Al homem. Não está engendrando Deus, porque não está engendrando a Deus. Porque se estiver engendrando a Deus, Maria é madre de Deus. E Maria é madre del homem Deus. Jesucristo foi perfeitamente Deus, pero também perfeitamente homem. E neste caso ele foi engendrado. Como está escrito em Salmo 2, hoje dia me has engendrado, aqui en la tierra. Não? Também ele é chamado de primogênito entre los que ressuscitam. Ele é o primogênito de los muertos. No solamente en su nacimiento, como también en su resurrección. Amén. Podemos cerrar este tiempo aquí, para que mañana sigamos. No es un método,
Mañana. Lunes. No es un método, no es un modelo, no es un curso, pero es un estilo de vida. Outro ponto que quero deixar para lunes seguirmos. O discipulado não é uma hierarquia, é um serviço. Amém? Não é uma hierarquia. Confundimos discipulado com hierarquia. Ou seja, eu tenho tantos discípulos. Primeiro, nós outros não temos. Lo que tienes é o Senhor. Não é uma hierarquia donde podemos mandar em pessoas, comandar pessoas. O discipulado é um serviço. Servimos a las pessoas. Talvez a melhor figura para o discipulado é a figura que há em la cultura grega, o pedagogo. O que é o pedagogo? Era um escravo comprado para ensinar a los hijos del Señor. Pregunto, ¿quién es mayor, el esclavo o los hijos del Señor? No te olvides, tú eres servo de los hijos del Señor. El discipulado no te da una, ¿cómo se dice? Un rango. Si fuera un rango, es el rango de esclavo. E lá a autoridade é funcional e não posicional. Me compreende? A autoridade no discipulado é funcional. Deixa-me explicar com algo que sucedeu em minha casa. Eu estava em meu quarto e queria a cozinha. Quando abri a porta, estava a muchacha que trabalha em minha casa trapeando. Então lhe perguntei, ¿puedo passar? Ela disse, não. Quem era a autoridade? Quem era a autoridade? Ela. Em sua função, era autoridade. Quem lhe paga, sou eu, pero ele em sua função é autoridade. Volvi para meu quarto e esperei até a ordem que ela dava de agora puedes. Então, a autoridade do discípulo é a autoridade funcional. Não te olvides disto. Amém? É uma autoridade de siervo e não autoridade de rango. Somos siervos da igreja, não empregados, siervos. Amém? Bueno, oremos. Senhor Jesus, ponemos delante tuyo as coisas que escuchamos, as coisas que hablamos nesta manhã. E a tua palavra nos garante que tu Santo Espírito nos guiará a toda a verdade, Padre. E é o que queremos, é o que te pedimos, que tu nos guies, Senhor, a toda a verdade que queres nos ensinar nesses dias e em nossas vidas, Padre. Abrimos nosso coração para ti e ponemos nosso coração delante do Senhor, para que tu nos guies, para que tu nos ensine. Capacita-nos a escuchar a ti. Capacita-nos a ouvir tu coração nesses dias. Te rogamos, Padre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.